até o debate da Central Gazeta de Notícias. Agora o nosso assunto aqui no estúdio vai mudar. A gente vai trazer um alerta para você que nos assiste. E esse alerta sobre os riscos do cigarro para a saúde das crianças. Quem vai nos trazer mais informações sobre esse tema é a doutora Rita Silva, ela que é pneumologista infantil. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News, edição da manhã. Doutora Rita, a gente bem sabe que quando se fala em cigarro é algo que realmente é prejudicial para todos. Mas para o público infantil, pode ainda ter um alerta maior? Tem um alerta maior porque a criança, quando nasce, o pulmão e a via aérea ainda não está totalmente desenvolvido. A criança, quando nasce, o pulmão ele cresce tanto em tamanho como em unidades respiratórias até os 8 anos de idade. Quando a gente respira, o ar deve ir pela via aérea e chegar aos pulmões um ar limpo, aquecido e umidificado. O que entra diferente disso é porque esse ar, essa fumaça do cigarro, da nicotina, que contém centenas de substâncias diferentes, chega ao pulmão e causa uma injúria pulmonar, causa uma agressão. E essa injúria pode ser uma doença aguda ou uma doença crônica. Quais que são as principais doenças que podem acometer o público infantil quando ele está exposto ao cigarro? As principais doenças, digamos assim, são as doenças inflamatórias. Essa fumaça, essa nicotina, essas substâncias tóxicas chegam à via aérea e chegam ao pulmão e causam uma agressão, uma toxicidade, uma inflamação nessa via aérea. E disso pode se desenvolver outras doenças, como as doenças infecciosas. Aquele pulmão agredido, aquele pulmão inflamado, vem um vírus, uma bactéria e aproveita daquela situação e prolifera, causando uma doença infecciosa aguda. Isso é mais importante, isso é mais danoso, principalmente naquelas crianças portadoras de já alguma doença respiratória, como, por exemplo, a asma, a bronquiolite, a rinite alérgica. Já existe uma inflamação na via aérea, já existe uma inflamação no pulmão e essa fumaça vai e se deposita as substâncias tóxicas numa via aérea já inflamada. E isso agride mais ainda e causa mais sintomas. Era exatamente um ponto também que eu gostaria de perguntar. A gente vê que tem muitas crianças que, por exemplo, elas sofrem com asma. Nesse caso, né, da asma, fumar perto dessa criança é algo que pode agravar ainda mais ou até mesmo causar alguma crise? Com certeza, causa crise de tosse, chiado e cansaço, porque a criança já tem uma doença inflamatória e vem essa fumaça e entra no circuito, no caminho, causando exacerbação da doença. E isso, cronicamente, vai causando mais alteração ainda. Doutora, infelizmente eu não consigo parar de fumar, né? Talvez você esteja até nesse momento pensando nisso. Mas o que é que eu poderia fazer para poder amenizar, né, os efeitos realmente dessas substâncias na minha filha, no meu filho, no meu sobrinho, enfim, na criança com quem eu convivo? O ideal, já que você não para de fumar, que não fume próximo à criança, que a criança não inale aquela fumaça do cigarro, ele não seja um fumante passivo. Se você fuma, fume fora de casa, criança não estando perto, mas nunca ao lado da criança para ela não inalar aquela fumaça. O ideal, né, agora falando como pneumologista, é não fumar, é não ter acesso ao cigarro, né? Por que o cigarro ele é tão prejudicial, doutora, para o nosso pulmão? Por conta da nicotina e de inúmeras outras substâncias. Muita gente pensa que é só a nicotina que tem no cigarro, mas são centenas ou milhares de substâncias tóxicas que se depositam no pulmão e ao longo do tempo vai inflamando essa via aérea e vai causando uma doença crônica que é muito conhecida por enfisema pulmonar e que a gente chama de DPOC, que é a principal doença causada pelo tabagismo. Não necessariamente precisa então ser algo a curto prazo, né? Porque muita gente fala assim, mas eu fumo há não sei quantos anos e eu não sinto nada. Mas pode ser que daqui mais para frente comece a sentir, né? Ao longo dos anos, isso vai se agravando, essa via aérea vai inflamando, a doença, muitas vezes você não tem sintoma, mas a doença existe. E eu estou falando do enfisema e da DPOC, mas tem o câncer de pulmão também, que é pelo tabagismo, e que ao longo do tempo esse risco aumenta muito. Vamos então, para a gente poder encerrar aqui, reforçar, né, essa mensagem de que realmente existe um perigo, existe um alerta que precisa ser falado para você que nos assiste sobre fumar perto do público infantil.
Exatamente, é não fumar próximo à criança, principalmente aquela criança que já é portadora de uma doença respiratória, como por exemplo a asma, é não deixar que a criança seja um fumante passivo, isso não pode acontecer. E mesmo naquela criança que não tem doença inflamatória, não tem uma doença respiratória, não se deve fumar próximo a ela, porque o pulmão e a via aérea ainda está em desenvolvimento, ele não pode ser agredido numa fase de desenvolvimento. Doutora Rita, muito obrigada pela sua participação aqui junto agradeço, com a gente. muito Gazeta bom News, dia. edição da manhã. Bom dia e bom final de semana, desde já. Para todos obrigada. nós. Bem, você que está aqui acompanhando o Gazeta News, edição da manhã, quero te fazer o convite para você continuar aqui junto com a gente. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai entender como proceder em casos de suspensão de tratamento do TEA, que é o transtorno do espectro autista, por parte dos planos de saúde. Daqui a pouco a gente vem com essa informação.